Olá, seja bem-vindo. Obrigado por ter acessado esta mensagem. Espero que ela seja edificante para a sua vida. Desejo a você e aos seus entes queridos vida longa, saúde e paz, e que o Deus Criador retribua a você, a sua família, a seus filhos, seus netos, 5 vezes o que você fez, venha a fazer ou pensar em fazer a mim e a minha família. Espero que tenha visto a mensagem Como São Feitos os Estudos, e recomendo que, se ainda não fez, acesse para entender melhor todas as mensagens deste canal. O assunto é como Jesus e Maria são apresentados na Igreja Católica. Nós vamos iniciar falando sobre o encontro de Jesus com o cego em Jericó. Abra sua Bíblia, Ave Maria, em Marcos capítulo 10, versículo 51, que vai encontrar o seguinte texto. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Raboni. Respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Na versão revista e atualizada, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Jesus sabia o que o cego queria, mas mesmo assim perguntou para ouvir dele o que ele realmente desejaria alcançar. Vi na internet o caso de um rapaz jovem com um cartaz com a sua chave Pix pedindo esmola, ajuda, num semáforo. Um caminhoneiro que parou no semáforo o convida para ajudar a descarregar o caminhão pagando 150 a diária, mas o jovem diz que não quer, ou seja, ele prefere ficar pedindo esmola do que a ter que trabalhar. De imediato me lembrei desse episódio do cego ao se encontrar com Jesus, narrado acima, em que Jesus pergunta, e o cego responde. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque tem cego que não quer ver, tem pessoas doentes que não querem ficar curadas porque vão ter que trabalhar, e assim por diante. Hoje temos não poucas pessoas pedindo esmolas, mas pedindo no supermercado pacote de alimento, pacote de arroz, pacote de leite, pacote de macarrão. Convenhamos, é mais fácil pedir do que trabalhar para conquistar. De forma idêntica, existem pessoas que não querem enxergar a verdade contida na Bíblia. Por vários motivos. Primeiro, porque é tradição da família ser determinada igreja. Segundo, porque não querem contrariar parentes próximos, pais ou mães ou cônjuges. Ou para não perder benefícios. E aí eu me lembro de um professor que era padre e que uma outra professora o confrontou dizendo: o senhor não sabe, tem consciência de que está ensinando o que na Bíblia não diz? E aí ele respondeu: senhora, na minha idade, quem vai pagar, se eu mudar o meu discurso, quem vai pagar o meu plano de saúde? Outros não querem ser chamados de traíra, outros não querem ver a verdade, outros acham que estão certos, e por vários motivos. Creio eu que você não está enquadrado em nenhum destes acima. Abra sua Bíblia, Ave Maria, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e vai dizer assim: Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Na revista atualizada diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui o texto diz claramente que a Bíblia é quem dá testemunho de Jesus. Para entender melhor a raiz dos dogmas, como é que Cristo é apresentado nas pessoas na igreja, nós vamos entender melhor. Primeiro vemos como a igreja mostra Jesus. A igreja mostra Jesus e os adultos se acostumam vendo Jesus de 5 formas. Primeira forma, como um recém-nascido na manjedoura, ou seja, impotente por ser um recém-nascido. Depois, como uma criança maior, mas nos braços da mãe, mas também impotente por ser uma criança. Por fim, outra etapa, um homem morto pendurado numa cruz com a cabeça pendente, impotente por estar morto, vencido, derrotado. Ainda um homem morto deitado no colo da mãe, como na obra de arte La Pietà de Michelangelo, ou seja, impotente por estar morto, também vencido e derrotado. Como um homem morto levado na procissão do Senhor morto, impotente por estar morto, vencido e derrotado. Sempre uma figura de alguém impotente, vencido, derrotado, seja como criança ou seja como adulto. Observe que na Igreja Católica a cruz sempre está com o Cristo morto, cabeça pendente e vencido e derrotado, seja na forma tradicional ou em forma estilizada. Eu não conheço, pessoalmente, nenhuma igreja católica em que a cruz seja vazia, sem o Cristo pendurado morto ou derrotado. Fica desde já uma pergunta para sua reflexão. Jesus ressuscitou, isso é um fato histórico notável, inquestionável. Notável e inquestionável. É um evento histórico mais conhecido. Aí eu pergunto, por que procissão do Senhor morto se Jesus ressuscitou? Entenda que ele ressuscitou e está vivo, junto ao Pai, conforme está em Atos 23 e Romanos 8,34. Atos 2,33 diz: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Romanos 8,34 diz: Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí fica a pergunta: qual a razão de uma procissão do Senhor morto, se Cristo ressuscitou? Fica a impressão de que era para mantê-lo como impotente. Para a Igreja Católica, Jesus é sim um fato histórico, mas a sua ressurreição é um fator secundário. Diante da figura de um Cristo sempre impotente, derrotado e vencido, alguém tem que assumir o protagonismo, que no caso fica com sua mãe Maria. É aqui que começam os desvios teológicos. Eles começam com o dogma, por exemplo, da virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Concepção. É um dogma verdadeiro, pois carece de base escriturística, de base bíblica. A doutrina da Imaculada Concepção de Maria foi decretada em 8 de dezembro de 1854, ou seja, quase 2 milênios depois, e com efeito retroativo, pelo Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, ou seja, Deus inefável. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria diz que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Essa doutrina é contestada por várias razões. Primeira razão, a ausência de fundamentação bíblica direta. A Bíblia em nenhum local dá base para este dogma. Pelo contrário, a própria Maria se alegra em seu Salvador. Abra sua Bíblia, Ave Maria, em Lucas 1, capítulo 1, versículo 47. Diz: o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ou seja, só precisa de um Salvador quem é pecador. Jesus, em momento nenhum, se dirigiu ao Pai como seu Salvador. Por quê? Porque ele é o fator de salvação. Jesus sempre dirigiu a ele como Pai. João, capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. A segunda razão, há uma franca contradição com versículos que enfatizam a universalidade do pecado. Todos nasceram em pecado e, por consequência, o pecado passa a todos desde a fecundação. Abra sua Bíblia, Ave Maria, no Salmo 50.7, vai dizer: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Na Bíblia evangélica, o Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Outro texto da Ave Maria, no Salmo 57.4, diz: desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde seu nascimento se desgarraram os mentirosos. O Salmo 58.3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Essa opinião, ou seja, de que não tem base bíblica, é sustentada por Agostinho de Hipona, que foi inicialmente padre e depois bispo de Hipona no século IV e V, que foi um dos pilares da Reforma Protestante. Também Martinho Lutero e João Calvino não deram apoio a esta teoria da Imaculada Concepção. Abra sua Bíblia. O pecado passou para todo mundo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 24, diz assim: esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Na atualizada de Romanos diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Continuamos, vemos Romanos 5,12, diz: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Por quê? Todos pecaram, não tem nenhuma exceção. Terceira razão, a falta de testemunho patrístico nos primeiros séculos. Nenhum dos pais da igreja, ou seja, Agostinho, Ambrósio, Gregório Magno, defenderam essa tese da Imaculada Concepção. A Imaculada Concepção não foi ensinada pelos apóstolos, porque Maria nasceu no século I a.C. e morreu no século I depois de Cristo. Essa também não aparece nos credos antigos da igreja. A quarta razão é que ela está em desacordo com a teologia da redenção universal de Cristo. A Imaculada Concepção de Maria criaria a salvação sem cruz, o que é incompatível com a Bíblia. Cristo seria desnecessário como Salvador. Esse dogma é desfeito pelo próprio apóstolo Pedro. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A vida eterna está única e exclusivamente em Cristo. A quinta razão, e é o maior argumento, é a própria Maria confessar que precisa de um Salvador. Lucas 1,47 diz: o meu espírito se alegrou, ou se exulta de alegria, depende da versão, em Deus, meu Salvador. Ninguém tem autoridade para lhes dizer o que você disse consciente e espontaneamente sobre você. Neste trecho, Maria confessa que tem um Salvador, precisa de um Salvador. Confira na internet. A Bíblia evangélica tem 66 livros, são 39 no VT e 29 no Novo Testamento.
Ao todo, 1.189 capítulos, com 31.102 versículos. A Bíblia Católica tem 73 livros, contando com os livros apócrifos e os acréscimos a Esther e Daniel, ou seja, 46 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, ao todo de 1.328 capítulos e 35.671 versículos. Ou seja, há uma diferença entre as duas com relação por causa da adição dos apócrifos. Sobre esse assunto, os apócrifos, há uma mensagem no canal que vai lhe explicar melhor. Verificamos que os nomes que mais aparecem na Bíblia, com relação à divindade, o Senhor, Yahvé, Adonai, milhares de vezes, Deus, Elohim, Theos, milhares de vezes, o nome próprio, no Velho Testamento, Davi, mais de 1000 vezes, no Novo Testamento, Jesus, 970. Quando procuramos o nome próprio, Maria, ou seja, como nome próprio, ela aparece entre 65 e 75 vezes, dependendo da versão. Identificada como mãe de Jesus, como sua mãe, onde Jesus é o sujeito, e mãe do meu Senhor, ela aparece cerca de 30 vezes. Como você pode ver, no Mateus aparece 9 vezes, em Marcos 3 vezes, em Lucas 9 vezes, em João 8 vezes e em Atos 1 vezes, totalizando 30 vezes, citando Maria como mãe de Jesus, ou seja, como sua mãe. Como você pode ver, o nome de Maria, como mãe do Senhor, não tem o destaque que a igreja dá. Cabe aqui registrar que os extremos são perigosos. Dizer que Maria foi uma mulher como outra qualquer é um absurdo, é uma agressão ao Deus que a escolheu para gestar o Verbo. Por outro lado, atribuir a ela o que Deus não lhe atribuiu na Bíblia é colocar-se acima da Trindade, acima do Deus Trino. Há nos nossos dias uma expressão comum, dizendo tudo com Jesus, nada sem Maria. Ela coloca aparentemente os dois, Jesus e Maria, numa posição de igualdade. Eu, porém, lhe convido a pegar um lápis e papel e escrever, deixando um espaço depois do tudo e depois do nada. Ficaria assim, tudo, espaço, com Jesus, e nada, espaço, sem Maria. Agora coloque a expressão pode ser feito nos espaços abertos, depois do tudo e depois de nada. Se assim você fizer, vai ficar tudo pode ser feito com Jesus, nada pode ser feito sem Maria. Com certeza, Deus, para você perceber que o nada pode ser feito sem Maria, ou seja, é um impositivo, é um proibitivo, é mais forte do que o que tudo pode ser feito com Jesus, que assume aí uma forma facultativa. É público e notório que Maria é chamada de Nossa Senhora em várias culturas e países. Quem já foi à Capela Sistina viu que lá encontra-se uma galeria de várias Nossa Senhora. Na África, Nossa Senhora e o menino com traços faciais africanos e na cor da pele dos africanos. A Ásia, Nossa Senhora e o menino Jesus com traços faciais asiáticos, olhos puxados e na cor da pele dos asiáticos. No México, Nossa Senhora e o menino Jesus com traços faciais mexicanos e na cor da pele dos mexicanos. Na Índia, Nossa Senhora e o menino Jesus com traços faciais indianos e na cor da pele dos indianos, incluindo o bing, que é colocado na testa dos indianos. Os índios, Nossa Senhora com o menino Jesus com traços faciais indígenas e na cor da pele dos índios. Ou seja, as mesmas pessoas, mãe e filho, com várias faces e traços físicos diferentes. Isto fere a inteligência normal. Duas pessoas com várias faces diferentes, dependendo do local em que são cultuadas. O atual Papa não pode ter faces diferentes em vários locais. A face dele tem que ser a mesma em qualquer lugar em que se exponha o seu retrato. Ainda sobre Nossa Senhora, o nome Nossa Senhora não é bíblico, ou seja, não conte na Bíblia. Você já parou para se perguntar quantas Nossa Senhoras existem? Segundo o padre francês René Laurentin, que é um grande teólogo mariano, existem entre 1000 e 1500 Nossa Senhoras, segundo ele. O número não é exato porque sempre surgem novos nomes de acordo com a conveniência. Porque elas assumem tantos nomes, os nomes variam, dependem do fator determinante que gera o nome, conforme vemos. Por exemplo, fatores dogmáticos: Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Assunção, Santa Mãe de Deus, Virgem Prudentíssima, Maria Puríssima, ou seja, fatores litúrgicos: Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Anunciação. Fatores locais: Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora Aparecida no Brasil, Nossa Senhora de Lourdes na França, Nossa Senhora de Guadalupe no México, Nossa Senhora de Nazaré no Pará, Nossa Senhora da Penha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Ou seja, cada cidade, estado ou país escolhe a sua Nossa Senhora, ainda de acordo com atributos e virtudes.
Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora do Bom Conselho, da Misericórdia, fatores protetores das causas, bom parto, da saúde, do trabalho, das graças, do carmo, do desterro, do perpétuo socorro, dependendo do título, da vitória, do pilar, dos navegantes, das batalhas, as imagens simbólicas, espelho de justiça, vaso espiritual, rosa mística, fatores de auxílio, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consolador dos aflitos, ou então em títulos celestes, rainha dos anjos, rainha das patriarcas, rainha do rosário. Todos os títulos referem à mesma pessoa, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. O que muda é o critério de como ela é invocada de acordo com as aparições, com as devoções regionais, com as intervenções milagrosas relatadas e com as dimensões teológicas distintas. E por que existem tantas Nossa Senhora? E que isso implicaria para a Igreja Católica? Qual a vantagem das várias Nossa Senhoras? Elas tornam-se padroeiras de várias cidades, estados e países. Isso já foi visto. E isso tem repercussão? E em que área? Especificamente na área financeira. As várias Nossas Senhoras tornam-se padroeiras. Segundo informações da internet, só com o nome de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, há no Brasil várias cidades que têm por padroeira, entre elas Belo Horizonte, Guarulhos, Campinas, São José do Rio Preto, Cuiabá, Aracaju, Pereiras em São Paulo, Brodowski em São Paulo, Serra no Espírito Santo, o Morro da Conceição em Recife, Salvador e assim por diante. Segundo a internet, o Brasil tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida e como copadroeira Nossa Senhora da Conceição. E o que é uma padroeira? Uma santa, um santo ou pessoa considerada uma protetora celestial de uma nação, de um lugar, de uma profissão, de uma família, de uma pessoa. Os fiéis recorrem aos santos ou santas padroeiros para pedir por intercessão em suas causas e para obter a proteção divina em sua vida. Por princípio, é pedir ajuda, é pedir proteção, é pedir orientação a pessoas mortas. Todos os santos e santas são pessoas mortas. Alguns sequer existiram. Santo Expedito nunca existiu, é o que está constando. Nunca foi santo, mas é santo baseado em uma lenda. Isto, ou seja, consultar os mortos, chama-se necromancia. É uma abominação a Deus. Se você quiser saber mais, tem um estudo sobre isso no canal. Em que outra área a ideia de padroeiro implica? Na área empresarial. E como isto ocorre na área empresarial? Se torna uma fonte inesgotável de arrecadação para a igreja. Através de quê? Primeiro, peregrinações e turismo religiosos altamente rentáveis. Para você ter uma ideia, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, tem, em média, uma arrecadação anual de 300 milhões de dólares. Nossa Senhora de Luz, na França, 270 milhões de dólares por ano. Nossa Senhora de Fato, em Portugal, 110 milhões de dólares por ano. E Aparecida, no Brasil, 90 milhões de dólares por ano. Foram as doações e promessas, votos financeiros, doações e ofertas por graças alcançadas. Além do mais, herança de propriedades, principalmente em pequenas cidades do interior. Vale ressaltar que essas entidades têm isenção tributária. Então, entidades e santuários são isentos de impostos. Eles arrecadam muito, mas não pagam impostos. É uma fusão da igreja com o Estado. Ou seja, um não mexe com o outro, cada um continua na sua função. Tem ainda o impacto econômico e cultural. Por exemplo, o Santuário de Aparecida administra TV Aparecida, Rádio Aparecida, a Editora Santuário e o Centro de Eventos Padre Coelho. Isto gera o quê? Um patrimônio. Ou seja, a igreja começou a fazer patrimônio quando começou a vender as indulgências. Atualmente, a Igreja Católica tem um patrimônio estimado em 200 bilhões de dólares. O Vaticano em si tem um patrimônio estimado em 10 bilhões de dólares. Além de patrimônio cultural e artístico incomensurável, ou seja, pinturas de Michelangelo, de Rafael, de Leonardo da Vinci, Capela Sistina, Basílica de São Pedro, Biblioteca Apostólica com manuscritos milenares que não têm valor calculado. Nós temos que entender que a verdade é que a cruz está vazia, o túmulo, o sepulcro está vazio, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um fato público, notório, incontestável e o fato mais histórico da humanidade. Como você pode ver, há uma razão para Jesus ser apenas um fato histórico na igreja. Na prática, a igreja mistura o que é bíblico com o que não é bíblico, tentando dar uma inspiração bíblica àquilo que não está contido na Bíblia, confundindo assim os fiéis. Isto se chama ilusão da verdade ou falácia. É a arte de misturar verdade com inverdade para dar credibilidade à inverdade. Verifique isso na Ave Maria. O problema é que a grande maioria da população, infelizmente, não lê a Bíblia. Ele não confere se o que está sendo dito pelo seu mensageiro, seja um padre, um bispo, um papa, um pastor, está de acordo com o que a Bíblia diz. Eles aceitam o dogma verdadeiro, ou seja, sem base bíblica, como sendo bíblico.
aceita a Ave Maria como sendo totalmente bíblica. Se você pesquisar na Bíblia, a primeira parte da Ave Maria é totalmente bíblica. Vamos lá. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo diz: cheia de graça, o Senhor é contigo. No versículo 1, capítulo 1, versículo 30, o anjo, cheio de graça. Capítulo 1, versículo 31, chamar-se a Jesus. Lucas 1,42, Isabel, bendito sou vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, como você pode ver, a primeira parte da Ave Maria é totalmente bíblica. Já a segunda parte é totalmente antibíblica, porque não consta em nenhuma parte da Bíblia. As expressões Santa Maria, Mãe de Deus, não se encontram em nenhuma parte do texto bíblico, e assim por diante. Lembrando a você que o que está escrito em Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na versão católica, não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Os dogmas falsos não enganam, pois estão na Bíblia. Os dogmas verdadeiros enganam, pois não estão na Bíblia, não têm base bíblica, subvertem a lógica e agridem o raciocínio. É como uma autoridade dizer que a grama é cor de rosa e ninguém tem o direito de contestar ou questionar. É como se uma alta autoridade decretasse que, doravante, fique estabelecido que Edson Arantes Nascimento, o conhecido Pelé, ou mesmo Zumbi dos Palmares, ambos nasceram loiros e de olhos azuis, e nem pode contestar, além de ser o efeito retroativo. Espero que tenha percebido que a Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de aceitar. Por quê? Porque ela aponta os erros e os pecados dos homens. Muitos, mesmo sabendo que estão errados, preferem continuar no erro. Ressalto aqui que você tem a inteligência que Deus lhe deu. Você viu na Bíblia Ave Maria e nas outras que algumas coisas ditas pela Igreja Católica não correspondem ao que Deus disse na sua palavra. Espero que você entenda que o propósito dessa mensagem, primeiro, não foi provocar sua ira. Segundo, não foi para diminuir ou denegrir a imagem de Maria. Terceiro, não foi induzir você a mudar de igreja ou de religião. Não foi para esnobar conhecimento. Foi para levar você a meditar no que a Bíblia diz, ou seja, pensar fora da caixa. Não ir na conversa de que todo mundo pensa assim. Foi para lhe alertar para a necessidade de se pautar pelo que a Bíblia diz. Foi, se for o caso, para você deixar de seguir qualquer outro evangelho. Você vai ficar, daqui por diante, você não pode dizer que foi enganado, que foi iludido. Você não vai mais poder dizer a Deus: ah, eu não sabia. Daqui para frente você vai decidir. É você quem decide se vai continuar não querendo ver a verdade, se vai se pautar pela Bíblia, se vai preferir agradar a Deus ou as pessoas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, você vai encontrar. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, ou seja, seja excomungado. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja excomungado. Ressalto ainda que Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, ou seja, ajuntará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Espero que você, ouvinte, medite no que eu mostrei, o que a nossa Bíblia diz. Em caso de dúvida, consulte a Deus na sua palavra. Não se esqueça, a Bíblia é o único livro em que o autor, Deus, está ao lado do leitor 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Desejo a você mais uma vez vida longa, saúde e paz. Obrigado por assistir esse vídeo e que o Deus Criador retribua a você, sua família, seus filhos e seus netos 5 vezes o que você fizer pensar em fazer a minha família. Que Deus o abençoe e guarde todo o mal.